Tá muito difícil gravar vídeo esses dias. Vou começar falando que eu tô me recuperando de um resfriado, então minha voz tá um pouco estranha. E além disso, ao meu redor, o que mais tem é obra. É barulho de serra, é barulho de furadeira, é barulho dos caras raspando massa, sabe, pra juntar tijolo em tijolo. Eu tô ficando doida. Me perdoem qualquer barulho. Oi, oi, eu sou a Anne, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vou falar sobre os 4 livros que eu li no mês de junho. Confesso que eu entrei numa pequena ressaca literária por causa de um livro específico, que foi o último livro que eu finalizei em junho. Eu não consegui fluir muito nas minhas leituras, mesmo assim consegui terminar 4 livros, que foram leituras muito boas. Mesmo não tendo finalizado muitas obras, eu sinto que manter o hábito da leitura e ler um pouquinho a cada dia é mais importante do que no final contabilizar 8 livros e ter uma experiência ruim ou ler de uma forma apressada e sem profundidade. Comecei o mês de junho lendo Impostora, que foi a escolha do meu clube Veredas Literárias para o mês de junho. Esse daqui é um livro que é considerado suspense, thriller, mas eu acho que ele é mais um drama. E já tem resenha desse livro no canal. Mas o que eu posso falar dele, uma mini resenha, né, é que eu gostei da história. Vai contar a história da June, que ela é uma escritora um pouco fracassada e ela tem muita inveja da sua amiga Athena. Na verdade, elas são amigas da onça, sabe? Aquela amiga que é mais colega do que qualquer outra coisa. Um dia elas estão comemorando a vitória da Athena e a Athena morre, engasgada. Isso não é spoiler, tá? Tá na sinopse e acontece, sei lá, no segundo capítulo do livro. Enfim, a Athena morre engasgada e a Juniper, ou a June, tem esses dois nomes, ela decide roubar o manuscrito de um livro que a Athena estava escrevendo. Então, sim, a amiga está lá no meio da sala, deitada, morta, esperando a ambulância. A última coisa que a June faz antes de sair da casa dela é roubar o manuscrito de um livro. Por isso que eu disse que é uma amiga da onça, né? Na verdade, enfim, elas têm vários atritos ali. Ela publica esse livro, é um sucesso, mas as pessoas começam a duvidar da veracidade desse livro, começam a duvidar que a June escreveu essa história, já que tem semelhanças com a escrita da Athena. Aliás, a Athena que escreveu o livro, né? A June só deu algumas ajeitadas aí. E aí que o mistério começa, porque a June, ela começa a ser ameaçada, perseguida, tem todo um panorama do cancelamento da internet nesse livro aqui. A gente vê ameaças que acontecem na vida real. E eu achei muito interessante como a autora desenvolveu tudo isso. Esse livro vai falar sobre racismo no mercado editorial, principalmente com pessoas chinesas, já que a autora é uma pessoa sino-americana. Inclusive, o título original do livro é Yellow Face, mas já que ficou em postura, até porque rosto amarelo, face amarela, ficaria estranho, né? E a autora vai trazer muito disso, desse mundo, que eu imagino que é um mundo que ela vivencia bastante. Eu me senti bem envolvida por esse livro, eu gostei da história, eu só não gostei muito do final. Eu achei que o final foi, assim, uma palhaçada, sabe? Inclusive na discussão no meu clube, uma participante falou que o final parece iCarly. E de fato, é bem cômico, bem previsível, bem tosco. Mas só um detalhe que me fez tirar uma estrela, no final dei 4 estrelas pra esse livro, mas ainda assim foi uma leitura muito agradável. Eu não tô lendo tanto no Kindle porque o meu namorado, ele tá fascinado pelo Kindle e ele só sabe ler agora por ele, por mais que ele tenha vários livros físicos. Tudo bem, pelo menos ele tá lendo, né? Mas enfim, tô lendo pouco pelo Kindle e o único livro que eu consegui ler foi As Viúvas Passam Bem, da Marta Barbosa Stephens, e esse foi um livro que eu peguei pelo Kindle Unlimited emprestado. Eu confesso que eu não sei muito o que falar desse livro. Ele vai contar a história de duas mulheres, a Margaret e a Guiomar. Elas moram em Recife em 1990. Elas são vizinhas e inimigas. E elas são viúvas porque os seus maridos um mata o outro. E esse é o primeiro acontecimento do livro, e a partir disso a gente vai conhecendo a história dessas duas viúvas. Cada uma possui ali particularidade, um panorama bem interessante da gente observar e ler. E eu achei a leitura desse livro muito agradável, porque eu ficava pensando a todo momento, aonde que essa história vai me levar?
qual é o intuito dessa história, porque a gente conhece a história das viúvas, mas a gente conhece também outros personagens. E eu confesso que eu gostei disso, mas isso também foi um ponto que me fez tirar uma estrela e não ser um livro tão favoritado assim. Eu fiquei interessada pra saber a história delas, a história dos personagens, fiquei intrigada, porque de fato parece que elas vão se envolvendo em uma bola de neve, sabe? Vários acontecimentos. História do marido que não tinha ideia o que eles faziam, e daí vem à tona, então eu achei isso muito interessante. Mas chegou uma parte do livro que alguns personagens foram sendo inseridos e eu ficava perguntando por que eles estão sendo inseridos. Isso bem no final do livro. Eu fiquei pensando: "Tá, mas onde é que isso vai me levar?", não me levou pra um lugar. Mas tirando isso, eu acho que foi um bom livro pra eu passar o tempo, até porque é um livro gostoso de ler, a autora tem uma escrita muito fluida e é um livro curto. Eu gosto de pegar esses livros pra ler à noite, antes de dormir, então é uma boa escolha, apesar desse porém em relação a esses personagens. E em junho foi The Aloy Day, em algum dia de junho, acho que foi dia 18, 19, não sei. Mas eu aproveitei pra ler Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse ano eu me entreguei a Virginia Woolf, tá? Eu comecei lendo O Passeio ao Farol, agora eu tô lendo As Ondas, e até o final do ano eu pretendo ler Um Teto Todo Seu dela. Então eu me entreguei a essa autora e eu tô tendo uma experiência muito positiva. Em algum momento de junho, numa quarta-feira, foi Dalloway Day. Por quê? Porque esse livro se passa numa quarta-feira de junho. E por conta disso que eu li esse livro, porque eu queria entrar nesse momento e ter essa experiência, sabe? E foi muito bom, inclusive eu gravei um vlog lendo esse livro que tá completo e muito gostoso de assistir, particularmente falando. E eu tive uma experiência muito boa com esse livro. Não vou cortar o barulho do interfone, porque chegou uma encomenda da Amazon. E tem tudo a ver com a Virginia Woolf, então eu vou deixar aqui e abrir depois da resenha de Mrs. Dalloway que eu vou fazer. Eu acho que eu estava falando que eu tive uma experiência muito boa com Mrs. Dalloway, porque eu me preocupei em sentir o livro. Com o Passeio ao Farol, eu me preocupei em entender a história, porque era meu primeiro contato com a autora, eu queria entender o fluxo de consciência, o ritmo dela. Já com Mrs. Dalloway, eu só senti. Senti as palavras, senti o que a protagonista e outros personagens estavam passando e me contando, e eu de fato entrei na mente deles. Nesse livro a gente vai acompanhar um dia da vida da Clarice, que ela vai dar uma festa e ela sai de sua casa para comprar flores, e no caminho ela acaba vendo e relembrando algumas pessoas. E nisso a gente acompanha desde a manhã até o momento da festa, as lembranças tanto dela quanto de outros personagens que apareceram na sua vida, e também de outro personagem que não conhece a Clarissa e vice-versa, mas aparece na trama, que é o Septimus Warren Smith, um veterano da Primeira Guerra Mundial que tem ali um transtorno de estresse pós-traumático visível, e a gente acaba conhecendo um pouquinho da história dele, dos traumas, de alguns delírios que ele tá tendo, e a gente vê como isso se mescla com a história da Clarissa. E eu me identifiquei muito com algumas passagens simples do livro. Sabe aquele feliz no simples? Eu me senti feliz no simples. Por exemplo, tem uma parte aqui em que o Big Ben, um relógio, toca, e aí o personagem sai do seu transe e volta pro presente, e eu me identifiquei muito com essa parte, porque a minha cidade preferida da vida se chama Iguape, no interior de São Paulo, e lá tem uma basílica que toda vez que a hora muda, toca o sino da igreja. Então, se é 3 horas e mudou para 4 horas, toca 4 vezes o sino. 12 horas, 12 vezes o sino. E lá eu me sinto em casa. Às vezes eu entro dentro da minha própria cabeça e eu sou tirada dos meus pensamentos através do sino da igreja. E daí eu penso, nossa, 5 horas agora. E aí eu saio, sabe, desse transe mesmo. E eu gostei muito de como a autora introduziu isso na trama, mas também toda a construção do tempo que ela faz foi incrível. E eu não tenho mais nada pra falar desse livro, além de que eu senti e senti muito. Eu gostei muito da experiência, eu acho que se tornou um favorito do meu ano.
Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, eu recomendo assistir o meu vlog, que ele tá bem completo. Inclusive, eu trago um artigo que mistura Mrs. Dalloway com a teoria de Merleau-Ponty da fenomenologia, um artigo da psicologia, e eu achei muito interessante. Mas agora, antes de eu falar do meu último livro que eu li e que me levou a uma pequena ressaca, eu vou abrir o pacotinho que chegou aqui da Amazon. Do nada, no meio do Lidos do mês, um unboxing, né? É isso aí. Vamos lá. Tô muito feliz com esse livro. Agora a gente tá na Prime Day e ele entrou em promoção. Eu paguei R$ 23 por ele. E eu tô fazendo a minha pequena coleção da Penguin. E eu comprei Flush da Virginia Woolf. Gente, eu fiquei muito curiosa quando eu vi esse livro, principalmente porque tem um cachorro. Eu não sei muito bem sobre o que ele fala. Vou ler a sinopse com vocês. Mas só de ter esse cachorro na capa, que, meu Deus, eu preciso ler. Muito diferente. Tcharam! Ele é um livro bem curtinho. Ele tem... deixa eu ver. Ai, tem ilustração! Meu Deus. 145 páginas por aí. Nossa, ele é bem curtinho. Olha, tem outra ilustração aqui no meio, peraí. Cadê? Ai, perdi. Gente, eu não esperava, porque eu não... acho que nenhum livro da Penguin que eu tenho tem ilustração. Ah, achei. Nossa, que difícil. Ó. Logo após publicar o romance As Ondas, que é a minha leitura atual, Virginia Woolf começou a trabalhar em Flush, uma biografia do Cocker Spaniel, não sei, da poeta Elizabeth Barrett Browning, não conheço. Nela, o leitor o acompanha desde o nascimento, passando por sua infância ao lado da escritora Mary Rusin Mitford, também não conheço, sua primeira proprietária, até suas viagens para Pisa e Florença, já na companhia de Browning. Apesar da premissa em comum, esse livro é mais do que um mero divertimento literário, explora a ideia de uma vida livre da tirania das palavras e é um testemunho ímpar da trajetória pouco estudada das duas poetas inglesas, praticamente esquecidas desde a década de 1930. Adotando o ponto de vista de um cão, Woolf aborda com humor inigualável as questões de classe e gênero na Londres vitoriana. Não preciso falar mais nada, né? Achei muito interessante, eu adoro livros que são narrados por perspectivas diferentes. Por exemplo, eu já li um livro que é narrado por um polvo. Eu acho isso muito interessante. E provavelmente depois do livro As Ondas eu irei ler Flush. Ou Flush. Deve ser Flush, né? Enfim. E o último livro que eu li no mês de junho e que me trouxe uma ressaca literária ao longo do mês inteiro foi Lolita, do Nabokov. Esse aqui fez parte da leitura conjunta da Jessen Literature. É muito difícil falar essa palavra. E eu não pretendia ler esse livro na vida, eu acho, porque é um livro muito difícil de ser lido e, de fato, foi um livro difícil de engolir. Esse livro vai contar a história do Humbert Humbert, um homem asqueroso que é um pedó, sabe? E ele se apaixona pela Dolores, que ele apelida de Lolita, uma menina de 12, 13 anos. E a gente vê a relação dos dois totalmente abusiva, totalmente nojenta. A gente tá na cabeça de um pedo. Então, é difícil. É difícil porque a todo momento ele tenta nos convencer de que o que ele tá fazendo é certo. E eu estava com muito receio de ler esse livro, por todos esses motivos já citados, mas eu me surpreendi que o Nabokov, ele deixa explícito o quão ruim isso é. Ele deixa claro que o Humbert Humbert pensa é errado. Ele deixa isso claro através da narrativa, em pequenas ou grandes nuances, na verdade, e a gente tem que ser muito perspicaz pra pegar isso. Na verdade, nem tanto perspicaz, assim, eu não sei, é uma divisão, sabe? Porque em alguns trechos eu tive que reler pra entender e outros estava na cara que era repugnante, assim. Eu não sei, gente, é uma confusão mental esse livro pra mim. Em alguns momentos a gente tem que ser mais perspicaz pra pegar essas nuances, em outras ele deixa claro o posicionamento dele. E eu acho isso muito interessante, porque autores podem escrever, na minha visão, tá? Na minha visão, autores podem escrever sobre realidades duras e questões violentas e tudo mais
desde que isso não seja suavizado, e esse é o meu maior problema com Tudo é Rio, inclusive. E eu acho que nesse livro ele não suavizou em nenhum momento, e ele deixa claro o posicionamento dele. Então, tem um trecho aqui que eu peguei, que o Humbert fala. Ai, será que isso é spoiler? Não sei se é spoiler. Mas enfim, o Humbert disse que a Lolita disse que ele acabou com a vida dela e tudo mais. E a gente vê essas pequenas ou grandes questões durante a narrativa, o que deixou o livro muito interessante, mas ao mesmo tempo é um livro muito difícil e eu li muito devagar, porque chegou um momento em que eu fiquei enjoada, que eu fiquei com medo, que eu fiquei com receio do que o Humbert iria fazer. Não é um livro fácil, mas eu me surpreendi com a narrativa e escrita do Nabokov. Alguns momentos eu sinto que ele foi muito maçante e eu só, li por cima, sabe, quis passar as páginas rapidamente, mas em outras eu fiquei encantada com o lirismo dele, mesmo sendo um assunto tão difícil. Eu fiz várias marcações ao longo do livro em relação a esse posicionamento do Nabokov, a manipulação do Humbert em relação a Lolita. Tipo, se você contar pra polícia, olha só o que eles vão pensar que você é errada da situação, que é o que acontece. Lolita foi escrito, publicado ali na década de 50, eu acho. Eu achei muito interessante que, por mais que seja um livro, entre aspas, antigo, tem muitas questões atuais que mesclam muito da teoria da psicologia forense. Então, aqui, pra mim, ficou muito claro como aliciadores buscam e manipulam as suas vítimas a fim de cometer ali um abuso. E a gente também vê de forma clara as consequências de abuso. Ai, muito difícil, porque eu não sei o que o YouTube entrega, o que ele não entrega, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né. Estava pensando em fazer um vídeo mais detalhado sobre Lolita, mesclando com a teoria da psicologia forense, mas eu ainda tô pensando se eu faço ou não. Deixe um comentário aqui embaixo, caso você queira ver. Eu acho que é um vídeo muito interessante pra trazer mais conscientização, inclusive, mas é difícil. Difícil. E por todos esses motivos que eu trouxe, esse foi um livro que me deixou numa ressaca literária, porque eu não queria ler mais nada. Assim, foi bem difícil. Mas, no fundo, eu sinto que valeu a pena ler o livro, entender por que as pessoas falam tanto dele e não entender por que as pessoas romantizam. Não entendo como que uma pessoa é capaz de ler e romantizar, sabe? Porque tá muito claro, acho que isso vem muito do filme, né, mas no livro pelo menos fica muito claro todas as consequências e as problemáticas. Esses foram todos os 4 livros que eu li no mês de junho, foram leituras muito boas, muito interessantes, sinto que eu variei demais nas minhas leituras, e eu tô com grandes expectativas pra julho, pretendo fazer uma maratona literária, eu comigo mesma, pra desencalhar alguns livros que ficaram encalhados por conta da minha ressaca de Lolita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais desse pequeno unboxing, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!